Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Estamos começando mais uma transmissão do culto online da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Essa live foi preparada muito especialmente para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida nesta noite. Hoje estará conosco como pregador especialmente convidado o reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, apresentador do programa Passando a Limpo na Rádio IPB e membro da APECOM. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa transmissão para que mais pessoas sejam também abençoadas pela palavra de Deus nesta noite. Portanto, compartilhe ou mande uma mensagem para seus amigos, para juntos adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, incline a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor nosso Deus, oração de adoração e súplica pela direção do nosso culto. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos na beleza da sua santidade nesta noite. E nos aproximamos do seu trono de graça, como seu povo, para te adorar em espírito e em verdade nesta noite. Senhor, que cada momento, que cada ato deste culto de louvor e adoração possam ser para glorificar o seu santo e glorioso nome. Esteja, Senhor, abençoando de maneira muito especial cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor. Que esta noite seja uma noite inesquecível para todos nós. E que o seu nome, Senhor, seja glorificado e louvado em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo 121. Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 121. A palavra do Senhor diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Que bom saber que o Senhor é aquele que tem nos guardado, é aquele que tem nos protegido, é aquele que tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Louvemos esse Deus glorioso com grande alegria, hino do nosso inário presbiteriano, Trindade Santíssima. Louvemos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfante.
Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Confessemos os nossos pecados de maneira que obtenhamos perdão pela infinita graça, bondade e misericórdia de Deus. Incline a sua cabeça, abra as janelas do seu coração e confesse a Deus o seu pecado. Deus está atento à oração dos humildes e retos de coração. Oremos com o seminarista Alex Soares. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós nos aproximamos de Ti nesse momento com o coração quebrantado, Senhor, para Te pedir perdão por todos os nossos pecados cometidos, ó Pai, que tem entristecido o Teu coração. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade, reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Ó Deus, reconhecemos, ó Deus, a nossa humanidade. Meu Pai, nós nos chegamos diante de Ti nesse momento com o coração contrito, Senhor, e pedimos ao Senhor, apaga, ó Deus, as nossas transgressões, apaga as nossas iniquidades, ó Deus. Ao mesmo tempo, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra nos afirma que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Amém. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino Súplica do Redimido.
sorte me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, hoje é um dia muito especial na Igreja Presbiteriana do Brasil. É o dia que comemoramos o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. Nós queremos saudar a todos os adolescentes da nossa igreja e rogar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida de cada um deles. Agora, presidente da UPA da nossa igreja, nosso querido irmão João Pedro Gregório, estará fazendo uma oração de gratidão a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Olá, eu sou João Pedro, sou presidente da UPA, sou da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Agora eu vou estar fazendo uma oração de agradecimento ao nosso Deus pelo nosso dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu venho te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor, Pai, possa abençoar cada adolescente, Pai, da nossa igreja. E também, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, todos os adolescentes que não são da nossa igreja, Pai. Abençoe o nosso dia, faça, Pai, que esse dia seja especial, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça, Pai, que todos os adolescentes, Pai, continuem firmes na sua palavra, Pai. Continue firme em Ti, Pai. Faça, Pai, que eles não se desviem, Pai. Perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus E espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor. Juntos em uma só voz,
de mãos dadas e abraçados em comunhão. A Cristo iremos adorar e entoar um novo canto de coração. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos, Jesus Cristo é o Senhor. Juntos iremos proclamar nossas palavras e certezas do teu amor. Que a uva possa demonstrar fidelidade sempre a Cristo Salvador. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus E espalhar pros quatro cantos, Jesus Cristo é. E espalhar pros quatro cantos, Jesus Cristo é. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 84, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Meus queridos irmãos e irmãs, pela graça do nosso Deus e Pai, chegou o momento, chegou a hora de estarmos novamente juntos na casa do Pai, para celebrarmos o nome dEle e o adorarmos em espírito e em verdade. Graças a Deus, chegou a hora de nós voltarmos a nos reunir presencialmente na casa do Pai. Será no próximo domingo, dia 2 de agosto, às 19 horas. Agora, não se esqueça de um detalhe muito importante. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Vai ser uma noite maravilhosa em que nós vamos estar juntos finalmente, no tempo de Deus, em segurança e com tranquilidade. Toda a estrutura está sendo preparada para receber você. Então, vamos celebrar juntos no próximo domingo, dia 2 de agosto, às 19 horas. Eu tenho absoluta certeza que será um dia inesquecível para todos nós, em nome de Jesus. É uma canção que eu fiz inspirada num salmo da Escritura. Que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.
Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei Especialmente o convidado de hoje é o reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Reverendo Roster é um amigo muito precioso, é uma alegria, é um privilégio tê-lo como pregador convidado nesta noite. Agradeço imensamente a Deus pela vida do reverendo Roster e rogo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, igreja e ministério. Ouçamos a palavra de Deus atentamente, que Deus fale profundamente ao seu coração. Eu vos convido a que abram comigo a palavra de Deus, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. 1 de João, capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero saudar aqui a Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Essa mensagem pregada aqui para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma mensagem que também está sendo pregada no próximo domingo, né? Será pregada e para os irmãos de Mesquita já é o domingo. Então essa mensagem está sendo pregada para a vossa edificação. Eu quero mandar um abraço aqui ao reverendo Ricardo Moraes, que me fez esse honroso convite para compartilhar a palavra de Deus com
os irmãos desta preciosa Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, no Rio de Janeiro. Que Deus derrame sobre a vossa vida bênçãos sem medida, que vocês continuem a glorificar a Cristo em tudo, que Ele continue a salvar os seus eleitos nessa preciosa igreja, e que Ele continue usando o reverendo Ricardo e a liderança da igreja, para que o povo de Deus seja edificado em nome de Cristo Jesus. E para os amados da Unida, também da nossa igreja, um grande abraço. Que o Senhor continue a abençoar a nossa vida sobremaneira. 1 de João, capítulo 5, nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Te bendigo, Deus, pela grande salvação que temos em Cristo, o Rei da glória. Ó Deus, e te bendigo porque se nós estamos do Senhor é por causa da obra do Teu Espírito Santo que aplicou essa grande salvação, ó Deus, ao nosso coração. Porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo. Ó Deus, nós temos sido impactados com este amor. Deus, nós vivemos em dias desafiadores, Deus, em que muitas pessoas se levantam dizendo falar em nome de Deus, ó Pai, mas que muitas vezes não demonstram o fruto, ó Deus, ó Pai, do Espírito em seu coração. E nesse momento nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine a mente, que o Teu Espírito aqueça o nosso coração, e que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que entendamos a verdade da Tua palavra, e que ela, semeada no nosso coração e na nossa mente, nos alimente, nos dê sedente, nos fortaleça, ó Deus, nos dê diretrizes para avaliarmos a nós mesmos, e também, Deus, ó Pai, para identificar quem anda com o Senhor e quem não anda com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Abençoa a nossa vida. Edifica os irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita que estão ouvindo esta palavra. Edifica os irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo que estão ouvindo esta palavra. E edifica todos aqueles que a ouvirão, Senhor Deus, muito tempo depois, para que eles olhem para o texto, olhem para a sua vida e agradeçam pela obra que Cristo fez na cruz e pela obra do Espírito Santo aplicando a obra de Cristo em nossos corações. Ó Senhor, fala conosco. Alimenta-nos, temos fome e sede de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um dos maiores pregadores da igreja foi o pastor britânico Charles Spurgeon. Ele viveu no século XIX e foi um grande pastor na cidade de Londres. Mas Spurgeon era filho de pastores congregacionais, de um pastor congregacional e neto de outro pastor congregacional. E quando menino ele foi criado na casa de seu avô, sua tia o ensinou a ler. E quando tinha 10 anos de idade, Spurgeon já falava bem o latim, já conhecia muito bem o grego, a língua no qual o Novo Testamento foi escrito, e também meu querido amigo, meu querido irmão, já tinha boas noções de filosofia. Ele ouvia os debates do seu avô e do seu pai com outros pastores acerca da teologia puritana. E no início da adolescência, ele já tinha lido homens como Richard Sides, John Flavel e também o nosso querido John Bunyan e Thomas Godwin, Richard Baxter, grandes teólogos da história da igreja. Mas ainda que Spurgeon tivesse sido criado numa casa onde ouviu a palavra desde menino e tivesse sido treinado nas línguas clássicas e também em boa teologia e filosofia, no meio da sua adolescência, Spurgeon não tinha certeza da sua fé. E ele andava angustiado quando tinha 15 anos de idade, porque ele tinha ouvido o evangelho desde menino, mas ele era um cristão nominal. E ele tinha tentado encontrar a Cristo por si mesmo, mas não conseguia. E um dia, querido, numa grande tempestade de neve na cidade em que ele morava, ele estava com o coração angustiado e sabia que tinha que ir à igreja para ouvir a palavra de Deus.
Os que estavam em casa lhe recomendaram que não fosse por causa da grande tempestade de neve. Ele não conseguiria chegar à sua igreja. Mas ele tinha tanta angústia no coração e tanto desejo de conhecer o Senhor, que ele foi assim mesmo. Mas a tempestade de neve foi tão forte que na metade do caminho ele resolveu entrar na igreja metodista. E aquele dia foi tão forte a tempestade de neve que o pastor não conseguiu chegar. E estava ali um diácono que nem pregador era, mas ele abriu a Bíblia em Isaías 45, 22. E ele leu o texto que diz: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. E aquele homem não era muito eloquente, não tinha um grande sermão, não tinha uma grande lógica, mas ele pregava: é muito simples, você só precisa olhar. Olhe para aquela cruz, olhe Jesus cravado ali, olhe Jesus derramando o seu sangue na cruz, olhe para ele, não olhe para outro lugar, olhe para o seu grande amor, olhe para o seu sacrifício, olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe e veja, olhe e creia, olhe e você será salvo. Enquanto aquele homem pregava a palavra de Deus, irmãos e irmãs, o Espírito Santo colocou uma nova natureza no coração de Spurgeon. E ele nasceu de novo. E depois de nascer de novo, ele creu no Senhor. E com 16 anos ele se tornou um pregador. Com 17 anos ele se tornou um pastor. Com 21 anos ele assumiu o pastorado da igreja em que passou quase toda a sua vida em Londres. E ali ele foi um pastor abençoadíssimo que pregava para mais de 20 mil pessoas todos os domingos, e foi muito usado por Deus para receber milhares de pessoas na igreja por meio da pregação do Evangelho. Mesmo que ele tivesse crescido em um lar onde ouviu a palavra desde menino, ele precisou ser regenerado, ele precisou ser nascido de Deus, ele precisou que o Espírito Santo do Senhor soprasse nova vida no seu coração. E nessa carta, meu querido irmão, minha querida irmã, onde o apóstolo João escreve para as igrejas da província romana da Ásia, para ensinar-lhe a combater os falsos mestres. Ele nos mostra, neste texto que lemos nesta noite, as marcas do verdadeiro cristão. As marcas do verdadeiro cristão. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, nós aprendemos que o verdadeiro cristão crê no Filho de Deus. A primeira marca do verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão crê no Filho de Deus. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 1, depois para o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Em primeiro lugar, a primeira marca do verdadeiro cristão que o texto nos apresenta é que ele crê no Filho de Deus. João começa dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, aquelas igrejas enfrentavam um sério problema de falsos mestres que se deixaram influenciar pelo gnosticismo grego. E eles diziam, então, que o homem Jesus era uma pessoa qualquer. E que o Cristo, o Espírito do Cristo entrou nele no batismo e o deixou no momento da sua morte. Mas ele só era uma criatura. E outros, com uma visão mais docética, diziam que Jesus só tinha uma aparência espiritual, ele não tinha se transformado em carne. Porque esse gnosticismo grego cria na filosofia platônica de que tudo que é material, corporal, matéria é ruim. E tudo que é espiritual é bom. Então, para eles era impossível que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, porque se a carne é ruim, ele teria se tornado pecador na perspectiva deles. Então, por isso eles diziam que ele era só um espírito. Mas eles estavam muito equivocados, porque nós que somos pecadores na nossa alma e no nosso corpo. E Jesus Cristo era Deus e se fez homem sem deixar de ser Deus. É Deus e se fez homem sem deixar de ser Deus. E ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e por isso não tinha pecado algum. Então João está dizendo que Filho de Deus é aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne.
porque ele tinha que pagar os nossos pecados na sua alma e na sua carne, porque nós pecamos na nossa alma e na nossa carne. Então ele diz aqui claramente que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador, o Filho de Deus, João disse que essa pessoa nasceu de Deus. Qual é a evidência que você pode ter que alguém nasceu de novo? Nós sabemos que o homem natural está morto nos seus delitos e pecados, e que nenhum de nós pode crer em Cristo Jesus por si mesmo. É necessário que o Espírito Santo coloque nova vida no nosso coração, nos faça nascer de novo, sopre uma nova natureza dentro de nós. Então, quando ele planta essa nova natureza no nosso coração, nós nascemos de novo. E ele abre os nossos olhos e nos mostra Cristo e nos dá a fé como dom. E nesse momento nós cremos em Jesus, quando ouvimos a pregação do seu evangelho. E aí, então, ao ouvir a palavra de crer no Senhor, João é claro ao dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que é igual a Deus e que veio na cruz, morreu na cruz para nos salvar e que ressuscitou, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E aí lá no versículo de número 4, ele vai nos dizer que todo aquele que já creu que Jesus é o Cristo e, portanto, é nascido de Deus, ele diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ora, pois, amados irmãos, o mundo, não a criação em si, mas o mundo, a humanidade sem Deus, é contra Deus e é contra o povo de Deus. A filosofia deste mundo, o espírito deste mundo, o jeitão de viver deste mundo se opõe ao Evangelho, se opõe à fé em Cristo, se opõe a uma vida de comunhão com o Senhor. E aqui João está dizendo que todo que é nascido de Deus, ou seja, aquele que creu, por isso evidencia que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ora, querido, lá no meio desta carta ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo está passando, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Esse mundo ensina você a dar vazão ao desejo da sua carne. Esse mundo ensina você a cobiçar com os seus olhos aquilo que você não tem direito de ter. Esse mundo ensina você a viver uma vida de soberba, de orgulho, de exaltação pessoal. Mas quem tem Cristo no coração, quem nasceu de Deus e crê em Cristo Jesus, vence a influência do mundo em sua vida. Vence o ataque deste mundo, vence a opressão do diabo contra o povo de Deus. É isso que João está dizendo. Se você creu que Jesus é o Cristo, você nasceu de Deus. E todo que é nascido de Deus vence o mundo, não vive no mundanismo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é essa vitória que vence o mundo? A nossa fé. Se você crê em Cristo Jesus, o Senhor está dizendo que você não vai se deixar levar pelo mundanismo, que você não vai viver debaixo da escravidão do diabo, que você não vai ser um filho da ira, que você não vai andar como os demais, mas você vai vencer o mundo porque você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê nele como seu único Senhor e Salvador, crê nele como único mediador entre Deus e os homens. E porque você crê nele, você mostra que o Espírito de Deus mora no seu peito, que você tem uma nova natureza, você nasceu de novo e você é vitorioso sobre o mundo. E é isso que João, então, conclui no versículo 5, quando diz, quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você não vai viver dominado pelo diabo. Você não vai viver dominado pelo pecado. Você não vai estar debaixo da influência, da filosofia, do jeitão de viver do mundo e das pessoas que odeiam a Deus. Você vai viver para a glória de Deus. Você vai crer em Cristo Jesus de todo o seu coração. Você vai viver como quem é transformado. O Espírito Santo do Senhor vai encher a sua vida. Você vai se alimentar da palavra do Senhor. Você vai ter comunhão com Jesus em oração. Você vai dar muito fruto. A sua vida vai ser uma bênção, porque você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você crê que Ele é o Filho de Deus. Ou seja, Ele é o próprio Deus. Ele tem a mesma natureza do Pai. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nasceu de novo e demonstra que é um verdadeiro cristão. O apóstolo João, para fortalecer esse argumento, diz o seguinte no versículo 13 deste mesmo capítulo. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Como saber se você tem a vida eterna?
você precisa crer no nome do Filho de Deus. Você precisa crer. E o nome é a essência, é a pessoa de Cristo Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê nele como teu único Senhor e Salvador, se você crê nele como o único mediador entre Deus e os homens, se você crê nele como aquele que pagou os teus pecados na cruz, como aquele que deu a vida em teu lugar, como aquele que recebeu a ira que você merecia sofrer no inferno, e ressuscitou. Se você crê nele como seu único Senhor e Salvador, Deus bate o martelo no tribunal e diz: eu te declaro justo pela fé. Deus deixa de ser seu inimigo e agora se torna seu amigo. Deus te adota como filho e te traz para o seu colo, para o seio, para a sua presença, para que você tenha comunhão íntima com o Senhor. Primeira marca do verdadeiro cristão é que ele crê no Filho de Deus. Jesus é claro ao dizer isso lá no Evangelho, irmãos, quando diz em João 1, 11 e 12, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E lá na festa dos tabernáculos, falando daqueles que têm um vazio na alma, se lembrando lá da frase de Dostoiévski e de Blaise Pascal, que dizem que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Jesus mostra que esse vazio pode ser suprido pela pessoa do Espírito Santo, que pode ser como uma fonte a jorrar, trazendo vida ao nosso coração. Mas ele diz que esse suprimento do vazio é só para aquele que crê nele, como diz a Escritura, que crê nele como verdadeiro Filho de Deus, que crê nele como seu Senhor e Salvador pessoal, que de fato confia a sua vida a ele e está totalmente entregue em suas mãos. Jesus diz em João 7, 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você quer ter o vazio da sua alma suprido, se você quer ter paz no seu coração, se você quer sentir a fonte de água viva jogando dentro de você, nesta noite, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Creia em Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será perdoado. Creia no Senhor Jesus e você será locupletado da presença do Espírito do Senhor. Creia no Senhor e seu vazio da alma será satisfeito. Você será cheio do Espírito de Deus, terá vida eterna dos céus, terá paz com Deus e viverá para sempre na presença de Jesus na eternidade. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Creia em Jesus e você será reconhecido como um filho de Deus. Primeira marca do verdadeiro cristão é que ele crê no Filho de Deus. Você crê no Filho de Deus? Mas ao olhar para o texto da palavra nesta noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as Escrituras continuam a nos mostrar as marcas do verdadeiro cristão. A primeira delas é que ele crê no Filho de Deus. A segunda marca do verdadeiro cristão é que ele ama os irmãos. A segunda marca do verdadeiro cristão é que ele ama os irmãos. Olhemos para o texto, irmãos. Nós vamos ler a segunda metade do versículo de número 1. Melhor, leamos o versículo 1 todo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. João está dizendo que se você nasceu de novo, você amará o Pai Celestial. E se você ama de verdade o Pai Celestial que te salvou, você vai amar aqueles que são nascidos de Deus. Ah, meu querido irmão, ah, minha querida irmã, os que são nascidos de Deus são nossos irmãos. Se nós amamos nossos pais, nós vamos amar aqueles que são nascidos de nossos pais, que eles os amam, que são nossos irmãos. Se nós amamos o Pai Celestial, nós vamos amar aquele que é nascido do Pai Celestial, ou seja, nossos irmãos na fé. João está dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã, que a segunda marca
do cristão verdadeiro é que ele ama os seus irmãos. Porque aquele que ama todo o que é, aquele que ama o seu pai, ama todo o que é nascido do seu pai. Então, querido irmão, se nós queremos conhecer alguém que de fato é nascido de Deus, nós vamos encontrar uma pessoa que de fato ama os seus irmãos. E ela não ama os seus irmãos por causa dos dons, das habilidades, dos talentos, da perfeição dos seus irmãos. Ela ama os seus irmãos porque eles são nascidos de Deus. Então, este amor é um amor gracioso. Do mesmo jeito que Deus nos ama, porque nos escolheu eternamente, deu Cristo na cruz para morrer em nosso lugar e nos regenerou pela obra do seu Espírito Santo por pura graça e não por nosso desempenho, nós também devemos amar os irmãos da mesma maneira, porque eles nasceram de Deus não por causa do seu próprio desempenho, mas por causa da obra salvadora de Jesus na vida deles. Então, quando você entende que é o Espírito Santo que fez esse irmão nascer de novo, e que ele está na fé porque Deus o escolheu, que ele é precioso para o Senhor, então você pode amá-lo, querido amigo, querido irmão, no decorrer da caminhada cristã, porque essa vida custou o preço mais caro do universo, o preço do eterno Filho de Deus. Você ama os seus irmãos? Ah, meus irmãos, minhas irmãs, João é tão veemente no final do capítulo anterior, que ele conta uma ilustração dizendo para nós o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João está dizendo, se você disser eu amo a Deus, aí você vai para o culto, levanta suas mãos, canta, né? Você adora a Deus, você ora, e aí você sai dali. E aquele irmão lá? Eu odeio aquele irmão. Que é isso, meu irmão? Se você odeia o seu irmão, você não ama a Deus. Porque João está dizendo o seguinte, que como é que você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não tem a capacidade de amar o seu irmão a quem você vê? Meus irmãos, é muito sério isso. Nós devemos amar os nossos irmãos, porque eles custaram o preço do precioso Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Você ama os seus irmãos? No capítulo 4, o anterior ao nosso, João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quando eu era menino na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu aprendi uma canção com esses versículos. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, sim, amemo-nos, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Jesus também, em João 13, 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão aqueles que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você tem odiado o seu irmão na fé? Existe alguém na igreja com quem você não fala? Meu querido amigo e irmão, se você nutre ódio e rancor por alguém que é seu irmão em Cristo, por mais que você diga amar ao Senhor, as Escrituras dizem que você é um mentiroso. O Senhor Jesus, falando da antiga aliança, diz que se você fosse ao altar oferecer a sua oferta e se lembrasse que o seu irmão tem algo contra ti, você teria que deixar a sua oferta, reconciliar-se com o seu irmão e depois vir e oferecer a sua oferta. E se você foi o ofendido, já no nosso tempo cristão, ele diz em Mateus 18, se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama contigo 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir, ganhamos o irmão. Se ele não ouvir, leva-o para a igreja. No caso da nossa igreja presbiteriana, o conselho. E aí, se ele ouvir o conselho, aleluia, ele se arrependeu, ganhamos o nosso irmão. Mas se ele não ouvir, então nós devemos considerá-lo como gentio e publicano e excluí-lo da igreja.
Porque ele agora não é nem pelo pecado que cometeu, mas é pela contumácia de ser confrontado e não se arrepender. Mas até lá você não pode sentenciar a morte do seu irmão no seu coração. Você não pode dizer, eu não falo com fulano, eu não aguento fulano, eu não suporto fulano, eu não posso conversar com fulano. Se eu pudesse expulsar o fulano da igreja, tem hora que eu quero esganar fulano. O que é isso, meu irmão? Misericórdia. Isso não é coisa de crente. Então, em nome de Cristo Jesus, eu quero desafiar você, nessa hora, a olhar para o seu coração e, de fato, perguntar se você odeia algum dos seus irmãos. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem matado o seu irmão no seu coração. Se você não quer ter relacionamento algum com aquela pessoa, peça ao Senhor misericórdia e confesse o seu pecado. Se você se desentendeu com um irmão da igreja, com uma irmã da igreja, peça a Deus que tenha misericórdia da vida dele. Peça a Deus que tenha compaixão da vida dele. E peça perdão ao Senhor porque você tem guardado ódio no seu coração. Então, meu querido irmão, depois desta mensagem, pegue o telefone e se você não pode se reunir com seu irmão por causa do Covid, ligue para ele e fala, meu irmão, eu pequei contra ti, guardando ódio no meu coração durante tantos anos. Ou então, diga a ele, meu irmão, me perdoa, porque eu isolei você da minha vida. Eu não agradei a Deus, que no nome de Cristo Jesus você peça perdão ao seu irmão, peça a Deus que tenha misericórdia de você e que você reconcilie-se com seu irmão e assim você vai demonstrar na prática que você é um cristão e vive para a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ah, querido irmão, a segunda marca de um cristão verdadeiro é que o cristão verdadeiro, meu querido irmão, minha querida irmã, ele ama os seus irmãos. Mas, em terceiro lugar, nós olhamos para o texto desta noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E nós aprendemos a terceira marca de um verdadeiro cristão. A primeira marca do verdadeiro cristão é que ele crê no Filho de Deus. A segunda marca do verdadeiro cristão é que ele ama os seus irmãos. Mas a terceira marca do verdadeiro cristão é que ele, meu amado amigo e irmão, obedece os mandamentos. Vamos ler aqui o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Eles dizem assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Santos irmãos e irmãs, João está dizendo que nós vamos conhecer quem ama os seus irmãos quando essa pessoa de fato ama a Deus. E como nós podemos conhecer quem ama os seus irmãos e que de fato essa pessoa ama a Deus? Quando ela pratica os seus mandamentos. Quem ama o Senhor e entendeu a maravilhosa salvação que recebeu, vai obedecer a sua palavra. E quem ama os seus irmãos não vai querer escandalizá-los, envergonhá-los e viver em pecado. Por isso, então, vai obedecer a palavra. Porque ama o Senhor que o redimiu, vai consagrar-se totalmente a Ele. Porque ama os seus irmãos, não vai deixar-se dominar pelo pecado, para não escandalizar a igreja de Deus, para não ofender o coração do povo de Deus, para não machucar os irmãos. E aí ele vai nos dizer no versículo de número 3 que, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses, meus irmãos? São os mandamentos revelados nos 10 mandamentos. Ah, querido amigo e irmão, a lei cerimonial do Antigo Testamento já não vale para você. Nós não fazemos sacrifícios no templo de Jerusalém, louvado seja Deus. A lei civil de Israel já não vale para mim e para você. Nós não precisamos obedecer à lei civil revelada no Antigo Testamento. É por isso que nós não temos pena de morte, por exemplo, em nosso meio. Nós não seguimos a lei civil do Antigo Testamento, nem a lei cerimonial, a lei do culto. Mas a lei moral está vigente para mim e para você. Nós que cremos em Jesus não obedecemos a lei para sermos salvos, porque Cristo já obedeceu a lei por nós. E nós somos salvos pela graça mediante a fé na obra dele. Mas porque nós somos salvos, então nós agora o amamos. E como vamos demonstrar este amor, meus irmãos, minhas irmãs? Obedecendo os seus mandamentos. Ah, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus.
Nós precisamos obedecer os ensinos das Escrituras. Pastor, o que dizem esses mandamentos? Esses mandamentos dizem: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardarás o dia do Senhor para o santificar, para adorá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses são os mandamentos que nós temos que obedecer. E eles são resumidos no mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não queremos ter outros deuses. Nós fugimos da idolatria, nós não fazemos imagem de escultura, nós não zombamos do nome do Senhor, mas vivemos com dignidade. Nós valorizamos o dia do Senhor e vamos ao culto e o adoramos em espírito e em verdade. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós honramos nossos pais. Nós não matamos, nós não adulteramos, nós não furtamos, nós não dizemos falso testemunho, nós não cobicemos, nós não cobiçaremos. Nós, amados irmãos, amamos a Deus e amamos os nossos irmãos. E assim, quem ama a Deus e ama os seus irmãos está obedecendo os mandamentos. E em terceiro lugar, o texto nos diz aqui que o verdadeiro Filho de Deus obedece os mandamentos. E o texto nos diz que esses mandamentos não são penosos. Esses mandamentos não são pesados demais para você. De fato, Jesus, falando sobre eles, diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Nós tomamos o jugo dele nas costas e ele carrega do nosso lado. É obediência à sua palavra, é andar com ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós andamos com o Senhor, obedecer os seus mandamentos transforma a nossa vida. Obedecer os seus mandamentos nos enche de esperança. Obedecer os seus mandamentos renova o nosso coração. Obedecer os seus mandamentos nos enche do Espírito Santo. Obedecer os seus mandamentos demonstra que nós estamos vivendo uma vida para a glória e para a honra do nome do Senhor. Ah, querido amigo, querido irmão, a terceira marca do verdadeiro cristão, ele obedece os mandamentos. Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Oh, meu querido irmão, oh, minha querida irmã, em nome de Cristo Jesus, se você quer ter comunhão com o Senhor, se você quer ver a manifestação de Cristo em sua vida, a manifestação da bênção do Pai em você, tenha os mandamentos de Jesus e os guarde, porque você demonstrará assim amor ao Senhor. E ele diz que virá a você, encherá a tua vida do Espírito Santo e transformará o teu coração. João é claro ao dizer que se você crê no Filho de Deus, se você ama os seus irmãos, se você obedece os mandamentos, você vencerá o mundo. Ao olhar para este texto da palavra, eu quero perguntar a você nesta noite: você é um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro, meu amado amigo e irmão, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O cristão verdadeiro ama os seus irmãos. O cristão verdadeiro obedece os mandamentos. Você é um cristão verdadeiro? Se você não crê no Filho de Deus, você não é um cristão verdadeiro.
Arrependa-se hoje e creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Diga, Senhor, vem morar no meu coração. Eu creio que tu és o meu Senhor e Salvador pessoal. Se você crê nele assim, vai demonstrar que você nasceu de novo e é filho de Deus. Você é um cristão verdadeiro? Se você ama o Senhor e ama o seu irmão, você vai demonstrar que é um cristão verdadeiro. Mas se você anda brigado com seus irmãos e se você os odeia, você precisa se converter e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você é um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro busca viver para a glória de Deus e luta para obedecer os mandamentos. Mas talvez você me diga, pastor, se eu tropeçar um dia e não obedecer os mandamentos, a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós olhamos para a sua vida nessa noite e não percebemos essas marcas de um cristão verdadeiro, hoje se arrependa e confesse os seus pecados. Jesus é fiel e justo, ele morreu na cruz por você. Ele vai perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. E então você vai crer que ele é o Filho de Deus, você vai amar os seus irmãos e você vai viver uma vida de obediência para a glória de Deus. Que o Senhor fortaleça a tua fé, que tua vida honre a Deus, que Cristo seja glorificado em teu viver e que todos ao olhar para você digam, este homem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele verdadeiramente ama os seus irmãos, ele obedece à palavra do Senhor. Nós podemos dar testemunho de que ele é um cristão verdadeiro, que todos possam dar testemunho de que a irmã é uma cristã verdadeira, que nós vivamos para a glória de Deus, que nossa vida exale o bom perfume de Cristo, que nós sejamos uma bênção neste tempo no qual o Senhor nos inseriu, neste lugar onde ele nos colocou, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e abençoe o nosso coração, nos encha do Espírito Santo e nos permita dar testemunho neste mundo, para que sejamos uma bênção, para que outros venham a Cristo Jesus através da pregação do Evangelho na nossa boca, que o Senhor faça de você um cristão verdadeiro, creia no Filho de Deus, ame os seus irmãos, obedeça os mandamentos e você vai mostrar que é um cristão verdadeiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar neste momento. Logo em seguida, depois dessa oração, eu impetrarei a bênção. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós bendizemos o teu nome e te exaltamos, Senhor. Tu nos chamaste a sermos cristãos verdadeiros nesta noite. Senhor, nós te agradecemos porque se cremos no Filho de Deus foi porque tu nos deste a bênção de nascer de novo. E tu nos disseste que porque cremos no Filho de Deus e nascemos de novo, nós venceremos este mundo. E a vitória que temos neste mundo é a fé em Jesus Cristo. E retoricamente João perguntou, ora, quem é aquele que vence este mundo? É aquele que tem fé no Senhor. Então, Senhor, fortalece a nossa fé em Jesus. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor e que nós vivamos para a honra e para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. Mas, Pai bendito, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a amar os nossos irmãos. Nossos irmãos não são perfeitos. Ó Deus, como nós pecamos contra os nossos irmãos pecam contra nós. E nós temos que perdoá-los, Senhor. Nós temos que perdoá-los porque eles pecaram contra nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, no momento em que temos que perdoar os nossos irmãos, que nos lembremos de que o Senhor nos perdoou de pecados infinitamente maiores do que aqueles que foram cometidos contra nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e, ó Deus, nos dê a bênção de sermos perdoadores, como o Senhor o é para conosco, demonstrando assim amor para com os nossos irmãos na prática. Mas, bendito Senhor, ajuda-nos a viver uma vida de fidelidade para contigo. Nós somos falhos e pecadores. Nós tropeçamos aqui e acolá. Ó Senhor, nós somos salvos pela obra de Cristo Jesus na cruz. Mas nós queremos viver para a glória do Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida a Ele. Então nos ajuda, Senhor, a crescer no processo de santificação. E que a cada dia mais e mais nós sejamos parecidos com Jesus, obedecendo os mandamentos que não são penosos, porque o Senhor nos dá os mandamentos para nos guardar de uma vida de pecado, de uma vida longe do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós vivemos dias difíceis,
dias nos quais falsos mestres se levantam para pregar mentiras, mas que todos, ao olhar para a nossa vida, possam ver em nós cristãos verdadeiros, que creem no Filho de Deus, que amam seus irmãos, que obedecem os mandamentos. Ó Deus, faze-o assim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, santos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as ternas consolações, a unção do Espírito Santo sejam sobre a vossa vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Eu quero aqui mandar um abraço mais uma vez ao reverendo Ricardo Moraes, aos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita, que o Senhor continue a usar a vossa vida e que vocês deem testemunho e demonstrem na prática que são cristãos verdadeiros, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Agradeço o honroso convite, reverendo Ricardo, que o Senhor cubra a tua vida ainda mais com suas doces e preciosas bênçãos. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que em Cristo um dia foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim,
ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Meus queridos irmãos, que palavra abençoadora, que palavra acalentadora, que palavra gloriosa Deus trouxe ao nosso coração. Agradeço mais uma vez ao querido amigo e irmão Reverendo Roster pelo carinho e pela mensagem tão oportuna que trouxe ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado, meu amigo. Você tem sido uma bênção de Deus para a nossa vida. Agradeço a Deus também pela oportunidade de chegar à sua casa e agradeço a você pela sua audiência. Chegamos ao final de nossa live, mas não fique triste. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta, segunda-feira, às 20 horas, com a live da reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Na terça-feira, a live Oração e Palavras, 20 horas, com o seminarista Alex Soares. Na quarta-feira, a live do Espaço da Terceira Idade, às 15 horas. E na quinta-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta com a live Oração e Palavra, às 20 horas. Não deixe de curtir e de compartilhar as nossas redes sociais e todas as nossas transmissões. Na tela você vê os nossos endereços, então siga-nos, será um grande privilégio, uma grande alegria ter você conosco. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, um grande abraço e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até lá.